Bom dia, pessoal. Temos mais ou menos aí 1 hora de viagem. Eu estou indo de Abu Dhabi para Dubai. Tem uma reunião lá em Dubai, várias reuniões hoje o dia inteiro. E eu queria aproveitar esse tempo aqui de estrada entre Abu Dhabi e Dubai para compartilhar algum tipo de conhecimento com vocês que eu acho que pode ser relevante na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional, ou na sua vida de negócios, ok? Esse primeiro vídeo aqui eu vou gravar ele para a gente conversar a respeito de expansão dos negócios para os Emirados Árabes, beleza? Então você não precisa ficar até o final do vídeo para descobrir o que é. Não vou fazer tática para dar video view mais alto, para entregar mais, não. Se você não está interessado em trazer negócio para os Emirados Árabes, esse vídeo não é para você, pode passar para a próxima. Um dia eu vou gravar algum vídeo que atinja o seu interesse. Obrigado. Para você que pensa em trazer o seu negócio para os Emirados Árabes, existem praticamente 3 grandes perfis de negócios, né? Vamos assim dizer, no mundo inteiro falando. Nós temos pequenos negócios, médias empresas e grandes empresas. E os Emirados Árabes estão preparados para receber os 3 tipos de negócios. É claro, cada um tem as suas facilidades, cada um tem as suas complexidades, beleza? Então, vamos fazer uma escadinha aqui, do mais simples para o mais complexo. Negócios pequenos são simples, juridicamente falando, de virem para os Emirados Árabes, ok? Porém, vocês têm que perceber uma coisa. O fato de ser simples não significa que vai ser fácil para você, tá bom? Então vamos lá. Tudo que a gente vai fazer na vida, você tem que ter um alinhamento de expectativa. Existe uma diferença entre a sua expectativa e a realidade que você vai experimentar. A realidade que você vai experimentar quase sempre é descolada da sua expectativa. Quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, ou alguma coisa recente, ou alguma coisa que não é do seu cotidiano, tá bom? Pequenos negócios não acontecem de saírem dos respectivos países com uma forma tão frequente. Não é comum para um negócio pequeno sair do respectivo país, né? Então, para um negócio comum, pequeno, quer dizer, apesar de ser simples de estabelecer um negócio pequeno aqui nos Emirados Árabes, você que tem um negócio pequeno não significa que a sua experiência na expansão do seu negócio pequeno para os Emirados Árabes vai ser uma coisa fácil, beleza? Então, primeiro ponto básico é isso. Existe uma diferença entre simples e fácil, tá bom? Fácil e difícil é muito subjetivo, né? Mas simples é objetivo. O processo para ter um negócio pequeno nos Emirados Árabes é simples, tá? Como que eu vejo negócios pequenos vindo para cá? Na maioria das vezes, dentro da minha experiência profissional e pessoal aqui nos Emirados Árabes, eu vejo que o negócio pequeno, na maioria das vezes, ele acontece aqui nos Emirados Árabes quando você tem um casal, um dos cônjuges vem para cá para trabalhar em alguma empresa, numa posição de média / alta gerência, e o outro cônjuge não trabalha, vive aqui durante alguns anos para aprender a vida, aprender as complexidades, as dificuldades, as facilidades, onde estão as coisas, como ter acesso às coisas, algum nível de legislação. E geralmente esse é o cônjuge, o que vem acompanhando é que inicia um negócio pequeno aqui nos Emirados Árabes. Por quê? Existe um tipo de visto para negócio pequeno aqui, que é o visto de freelancer, né? Então, se você é fotógrafo, você é videomaker, se você é um artista manual, faz costura, faz pequenos trabalhos de artes personalizados, ou grandes, mas personalizado, se você tem um hobby e pensa em transformar esse hobby num negócio, um tipo de negócio pequeno que é razoavelmente simples de ser implementado aqui, personal trainer, ou coach de alguma coisa, algum tipo de assessoria que não seja financeira, que não seja uma assessoria relacionada à área da saúde, etc. Assessoria assim, pessoal, organização, né, e tal. Isso é simples, porque o visto de freelancer
freelancer, ele é um visto muito simples de ser emitido, tá bom? Na maioria das vezes você nem precisa de uma assessoria para emitir o visto de freelancer. Se você contratar uma assessoria para emitir visto de freelancer, muito provavelmente você vai gastar mais com taxa da assessoria do que com o visto em si, tá bom? Então, o visto de freelancer, ele costuma ser aplicado por pessoas que estão nesse perfil. É alguém que veio acompanhar o cônjuge, o cônjuge vem para uma circunstância aqui de média barra alta gerência, consegue sustentar a família com muita tranquilidade, e o outro cônjuge, depois de aprender os detalhes operacionais de dia a dia do país, tem um conhecimento, tem um hobby e vê que esse conhecimento, esse hobby pode ser monetizado e aplica para um visto de freelancer. Com o visto de freelancer, você pode prestar os seus serviços aqui dentro dos Emirados Árabes como pessoa física, tá bom? Não existe prestação formalmente falando, tá, pessoal? Lembrando que tudo que eu vou comentar aqui é dentro da lei. Ah, mas o primo do amigo do meu vizinho fez... Você já está com essa mentalidade, começou errado. Tem gente que consegue? Tem. Se transforma em negócios sustentáveis? Não. E a complexidade de você manter um negócio, mesmo que seja pequeno aqui, no jeitinho, simplesmente não compensa. Vai gastar muito dinheiro, o governo vai descobrir, você vai ser multado, as multas são pesadas, eventualmente alguma responsabilidade criminal pode ser imposta sobre você. Então, se você ouviu falar, você conhece o irmão do segundo casamento do seu vizinho de quando você era criança e conseguiu de um fácil, conseguiu... Tô fora, não mexo com isso, só faço as coisas do jeito certo. Então, dentro da lei, para que você tenha o seu negócio pequeno, sem ter nenhum tipo de problema, a forma mais eficiente possível, hoje, esse é um outro detalhe, a forma mais eficiente hoje de fazer isso, porque as leis aqui também mudam com algum grau de frequência, as regulamentações mudam com alguma frequência, a forma mais eficiente hoje é através de um visto de freelancer, tá bom? Com esse visto você pode atender, você pode prestar o seu serviço, você pode vender o seu... o freelancer é mais para prestação de serviço, né? Ele não se encaixa na venda de produto. Então você pode prestar o seu serviço de forma legal, você vai conseguir ter a sua conta bancária, você vai poder transitar livremente dentro do país, atender os clientes, etc. Tá bom? O visto de freelancer, o custo dele é razoavelmente barato. O custo de taxas especificamente, se não me engano, é algo em torno aí de uns 2.400 a 2.500 dirhams. Em real, isso vai dar uns 3.600 reais, 3.500 reais, mais ou menos, tá bom? Você vai poder ter a sua conta bancária, beleza? Você ter conta bancária não é exatamente simples, mas para quem já mora aqui dentro, quem está nesse perfil de que está acompanhando o cônjuge, aí é mais fácil. Existe gente que vem para cá com o visto de freelancer e tipo assim, tá fora desse perfil, né? Não tá acompanhando o cônjuge e abre um pequeno negócio aqui. Sim, tem gente que consegue? Sim, tem gente que de forma legal consegue, de forma juridicamente válida? Sim. Consegue se manter? Sim. Mas você tem que ter uma resiliência muito grande para fazer o seu negócio pequeno te sustentar num país que você não conhece. A parte mais complexa disso é a sua adaptação do seu estilo de vida. Principalmente se você não conhece ninguém aqui. Então, se você tiver a sua expectativa ajustada, se você pensar assim, bom, negócio pequeno no Brasil demora alguns anos para maturar, tem as suas complexidades brasileiras por ter um negócio pequeno, mas você está num lugar que você domina a língua, você conhece as ruas, você sabe onde os lugares ficam, se você precisar ir para o aeroporto, você sabe onde é que o aeroporto fica, se você precisar entrar num táxi ou um Uber, as complexidades, entre aspas, de dia a dia, você resolve rápido e fácil. Você não precisa da ajuda de ninguém, você faz tudo praticamente, né? Você consegue fazer tudo sozinho.
Quando você está num país estrangeiro, não é assim. Então, se você tiver resiliência e mentalidade para se adaptar a isso, você pode ser, o seu negócio pequeno pode ser bem sucedido aqui. Você pode vir para os Emirados Árabes com a circunstância de turista. O visto de turista aqui, o visto de brasileiro, o passaporte brasileiro, te dá acesso ao visto de turista on arrival, que chama. Hoje você não precisa aplicar para um visto de turista para vir para os Emirados Árabes. Você chega no aeroporto com o passaporte brasileiro e o visto de turista te é concedido lá na hora, na imigração. E depois que você está aqui dentro, você pode aplicar para o seu visto de freelancer. Mas presta atenção, o visto de turista, ele te deixa entrar nos Emirados Árabes por um período de 90 dias. O processo de aplicação para o visto de freelancer, via de regra, é um processo simples, mas pode demorar. Quando você está fazendo essas coisas burocráticas, você precisa contar com o atraso das coisas. Você precisa. Vem um feriado, ou o funcionário público que está ali tomando conta da sua aplicação saiu de férias e o outro que está substituindo ele não está fazendo de uma forma tão eficiente assim, porque já tem as demandas dele. Ou deu um bug no sistema e a notificação não foi enviada para o funcionário responsável, ou o e-mail, a pessoa não viu que você mandou o e-mail, ou não entendeu a documentação que você mandou. Você precisa contar com o atraso, tá? Tendo isso em mente, tendo o atraso em mente, se você pretende iniciar o seu negócio pequeno aqui nos Emirados Árabes, você não está acompanhando o seu cônjuge, o ideal é você vir com o visto de turista, iniciar a aplicação o mais cedo possível, para quando sair o seu visto, você não extrapolou o prazo do seu visto de turista. Você pode fazer a aplicação do visto de freelancer estando fora dos Emirados Árabes. Você não precisa estar aqui para aplicar o visto de freelancer. Você pode fazer a aplicação fora do país, beleza? Você não precisa vir aqui. E a aplicação do visto de freelancer, ela é também remota. É muito mais fácil se você estiver morando aqui, porque se você tiver para o processo de aplicação, né, você precisa ter um número de telefone local. Então, quando você chega nos Emirados Árabes, né, no aeroporto, você ganha um chip de turista. Ele tem um prazo de validade lá, eu não sei exatamente quanto tempo que ele vale, mas ele vale pouquinho. Só que você tendo um número pré-pago daqui, que seja, facilita, porque tem algumas notificações que são enviadas via SMS. Na hora de preencher o seu cadastro, tem que colocar o seu número de telefone. Então, se você tiver um telefone dos Emirados Árabes, facilita. Existe um aplicativo aqui que chama UAE Pass. Ele praticamente é o seu login para todos os serviços de governo. Então, apesar de você não precisar estar aqui dentro para fazer a aplicação do visto, se você tiver um UAE Pass, um telefone cadastrado, um telefone local cadastrado no seu UAE Pass, vai facilitar muito todos o seu relacionamento governamental aqui no país. Tá bom? Então, a forma mais fácil, se você não estiver acompanhando seu cônjuge, é você vem como turista, depois de estar aqui dentro, você compra o seu chip, pré-pago que seja, cria o seu login no UAE Pass e depois você baixa o aplicativo respectivo. Para você, o respectivo do Emirado, por quê? O visto de freelancer, ele tem uma diferença entre o freelancer de Dubai e o freelancer de Abu Dhabi, tá? O visto de freelancer em Abu Dhabi, você consegue fazer a aplicação dele através de um aplicativo do governo, chama TAM, T-A-M-M. Em Dubai, você precisa ir para alguma das free zones. E aí você precisa ter o contato com a respectiva free zone. Algumas free zones disponibilizam um aplicativo para você gerar o visto de freelancer. Outras você tem que entrar em contato no processo por e-mail mesmo. Então depende de onde você... A execução do visto depende de onde você vai, tá bom? Uma coisa importante. Existe uma classificação de atividades aqui nos Emirados Árabes. E a classificação das atividades, ela determina o que você pode fazer e o que você não pode. Nem sempre a sua atividade, aquilo que você tem conhecimento, está 100% descrito em todas as atividades disponíveis para o visto de freelancer. Caso seja essa a sua circunstância, você pode pegar a atividade que mais se aproxima da lista, a atividade da lista que mais se aproxima com o negócio que você quer fazer como
pode fazer isso. Mas você tem que tomar algum grau de cuidado. Por quê? Se a sua atividade não está absolutamente descrita, você já está assumindo algum risco de estar realizando uma atividade profissional com uma categoria errada de visto, tá bom? Ah, Ícaro, eu sou massoterapeuta. Existe visto de freelancer para massoterapeuta? Não sei. Existe uma quantidade imensa de atividades na lista para vistos, tá? De freelancer. O que eu tenho certeza, existe para fotógrafo, videomaker, tem técnico de som, tem coach, tem organização de ambientes e tem várias atividades lá. Você tem que tomar cuidado também, que tem o seguinte, por exemplo, organização de ambientes é uma das atividades que tem no visto de freelancer aqui de Abu Dhabi. O fato de você ter o visto de freelancer de organização de ambientes não significa que você pode fazer design de interiores, porque design de interior é uma atividade diferente, tem requisitos diferentes. Você é arquiteto, eu sou arquiteto e quero fazer design de interiores, então eu vou fazer o visto de freelancer para ser design de interiores com essa de organização de ambientes. Não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Eu não sei se tem uma atividade específica de design de interiores no visto de freelancer, talvez tenha. E o visto de freelancer, ele exige que você demonstre conhecimento ou experiência profissional naquele campo de atividade que você está aplicando para ele, tá bom? Você vai precisar da sua documentação em inglês ou com tradução juramentada, beleza? Se você for bacharel, eu aconselho fortemente que você faça a legalização do seu diploma aqui nos Emirados Árabes e submeta o seu diploma legalizado, não só com a tradução juramentada, tá bom? A legalização é um processo que você faz no Ministério de Relações Exteriores entre Brasil e Emirados Árabes. Você manda o seu documento e o Ministério das Relações Exteriores aqui vai ver, realmente esse documento ele é um documento juridicamente válido no Brasil e ele está com a tradução juramentada, então a validade jurídica aqui também é equivalente no Brasil. Se você já tiver diploma, certificado em inglês, vai facilitar, tá bom? O que mais sobre o visto de freelancer? Se você quiser alugar uma sala para a sua atividade de freelancer, dependendo da atividade, você pode. Não é obrigatório, mas você pode. E... bom, bate pronto rápido assim, o que eu me lembro é isso, beleza? Agora vamos para o outro perfil de negócio, médias empresas. Primeiro vamos conceituar aqui o que é... Bom, tem pequenas empresas também, né? Pequenas razoavelmente a cobrir com freelancer, mas vamos pular agora para médias empresas. O que é média empresa? A média empresa é aquela empresa que já tem funcionários, pelo menos um funcionário, tem uma localização, uma loja, uma sala ou uma operação virtual, uma operação online, uma venda online de algum produto ou algum serviço, ou é uma prestação de serviço que tem já algum funcionário, que não depende só do dono do negócio para acontecer, né? Já é uma pequena empresa, já é uma empresa que tem funcionário, uma pequena padaria, uma barbearia, uma oficina mecânica, pode ser considerada até uma média empresa aí, dependendo da circunstância, né? Uma loja de materiais escolares, né? Papelaria, ou uma loja de enfeite, loja de material para festa. A pequena empresa, ela tem um requisito muito diferente, a média, né, empresa tem um requisito muito diferente do pequeno negócio, do visto de freelancer. A pequena empresa, você tem que primeiro entender qual é a sua atividade. Praticamente você tem que ter pelo menos um business plan, mesmo que simples. Você precisa ter no mínimo a descrição da sua atividade.
quem é o seu público-alvo e aonde geograficamente está o seu público-alvo. Por quê? Os Emirados Árabes têm um conceito de free zones que a maioria dos brasileiros não entende. Porque no Brasil a gente tem uma free zone só, que é a Zona Franca de Manaus. Pra falar a verdade, eu nem sei se ela funciona ainda. Nem deve funcionar, né? E aqui nos Emirados Árabes existem várias free zones. Existe uma diferença se o seu negócio é incorporado em uma free zone ou é incorporado no que a gente chama aqui de mainland, fora da free zone, dentro do país. Via de regra, se o seu negócio é incorporado em uma free zone, você não pode vender o seu produto ou o seu serviço para residentes dos Emirados Árabes. Mas os residentes dos Emirados Árabes, eles podem se dirigir até o seu escritório, a sua loja e consumir o seu serviço, o seu produto dentro do seu escritório, da sua loja que esteja incorporado dentro de uma free zone. Como na prática que isso acontece? Vamos supor que você tem uma barbearia aí no Brasil, você está querendo sair e você quer montar uma barbearia aqui nos Emirados Árabes. Você pode montar a sua barbearia ou na mainland, no território oficial dos Emirados Árabes, ou você pode montar a sua barbearia em uma free zone. As free zones são como bairros, literalmente falando. E aí, se você monta a sua barbearia dentro de uma free zone, via de regra, tá bom? Existem exceções, existem free zones, existem atividades que mesmo sendo numa free zone você pode atender mainland, mas vou ficar só no via de regra aqui, não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, porque senão vai ficar muito difícil e complexo de entendimento. Então, via de regra, se você tem a sua barbearia na free zone, você pode atender todas as pessoas que trabalham ou moram naquele bairro, naquela free zone. Lembrando que as free zones são bairros, são extensões territoriais muito grandes dentro do país. Existem prédios, residências, casas, vilas, casas geminadas e prédios altos, prédios baixos, uma série de coisas. Se você tem o seu negócio residente no free zone, você pode atender todas as pessoas que moram ou trabalham ali naquela free zone. E você pode também atender pessoas, cidadãos emirates e outras nacionalidades que residem fora daquela free zone, mas vão até lá para consumir o seu produto e o seu serviço, beleza? Eu estava dando o exemplo da barbearia. A atividade aqui dentro do seu negócio, você tem que verificar em qual free zone você quer montar, ou se você quer montar em mainland, porque você precisa, na hora de fazer a aplicação da incorporação do seu médio negócio, você precisa ter a descrição da atividade de acordo com a lista de atividades disponíveis daquela free zone ou da mainland. Então, você quer montar uma barbearia, aí você vai entrar lá no site da free zone que você quer, ou você contrata uma assessoria jurídica para fazer isso. Fala assim: olha, vamos supor que você me procura aí, que eu tenho uma barbearia aqui no Brasil e eu estou querendo abrir outra nos Emirados Árabes por N motivos. A gente vai conversar, eu vou entender o perfil do seu negócio, a gente vai ter uma consultoria inicial prévia, onde eu vou entender o perfil do seu negócio, e com base no perfil do seu negócio eu vou te falar: olha, as melhores free zones, juridicamente falando, para isso são tais, tais e tais. É claro que eu moro aqui, então a minha visão não é só jurídica. Eu vou ter algum nível de entendimento a respeito de qual bairro é uma barbearia mais de luxo que você quer, ou é uma barbearia mais para uma população de mais baixa renda que você quer atender. Eu vou ter esse tipo de conhecimento e eu vou levar isso em consideração na hora de analisar aonde seria melhor ter a sua barbearia. Não é uma pesquisa de mercado, não tem entrevista com o público-alvo, não tem definição de perfil, não é isso. Mas é claro que dentro da minha assessoria jurídica, dentro dos honorários que eu cobro para fazer essa assessoria jurídica, esse tipo de conhecimento está considerado. Eu quero uma barbearia de luxo. Então você tem que ter em mente que muito provavelmente o ideal é ser um prédio que tenha manobrista, ou uma região que tem estacionamento pelo menos no subsolo, por causa da época do verão e tal. Então esse tipo de conhecimento de vida geral, ele é refletido também na análise jurídica e também nos honorários.
E aí a gente faz uma análise inicial do seu negócio para entender qual seria a melhor free zone. E aí eu vou te falar, olha, beleza, com base aí no que a gente conversou, no que você me falou, a free zone ideal para você ter o seu negócio é essa aqui. Esse é o código da atividade que você vai ter dentro da sua atividade, do seu negócio. E essas são as taxas para você abrir. E aí você vai analisar aquilo ali, vai pensar, vai refletir se as taxas, inclusive os meus honorários do escritório funcionam para essa atividade. Bom, beleza, eu vou fazer. A partir do momento que você decide fazer, o passo a passo lembrando que essa decisão ela vai depois da nossa proposta de horário. Então você decidiu fazer, você vai me responder o e-mail e falar assim, olha, eu quero dar andamento, aceita a sua proposta. O próximo passo vai ser, eu vou te mandar uma Letter of Engagement, que é o contrato de prestação de serviços para fazer a incorporação da sua empresa. Junto disso, você vai receber outros 2 documentos. Um formulário de KYC, Know Your Customer, e uma Proforma Invoice, com o valor total lá do serviço. Essa Proforma Invoice, ela inclui os nossos honorários do escritório, mais as taxas da Free Zone ou Mainland. Você precisa pagar tudo adiantado. Aqui nos Emirados Árabes, prestação de serviço funciona com pagamento integral adiantado. Então você paga adiantado tudo. Principalmente sendo um cliente novo no escritório, não tem relação, é alguém que está vindo de fora. Você vai ter que pagar tudo adiantado. Depois que o pagamento é confirmado na conta corrente do escritório, a atividade se inicia em até 2 dias úteis. E aí o escritório vai ser responsável por toda a comunicação com a Free Zone e a abertura da empresa, registro, e vai te entregar toda a documentação que comprova que a sua empresa está aberta. Se você precisar de assessoria de emissão de visto, o escritório também presta assessoria na emissão de visto. Beleza? Médias empresas têm um range muito grande, né? Tanto uma barbearia pequena pode ser considerada uma média empresa, porque ela não entra no conceito lá do visto do freelancer, mas existem médias empresas que têm uma quantidade maior de funcionários. Existe, por exemplo, você pode montar um escritório de advocacia aqui nos Emirados Árabes, que pode ser enquadrado como uma média empresa. E aí, dependendo de qual for o seu negócio, pode montar, por exemplo, uma imobiliária para fazer gestão de imóveis, gestão de imóveis de locação, ou uma empresa para fazer gestão de imóveis de Airbnb, dos seus próprios imóveis ou de imóveis de terceiros. E aí existe uma complexidade um pouco maior nas médias empresas, porque existe um conceito aqui nos Emirados Árabes que esse conceito ele é negócio pequeno por equiparação, negócio financeiro por equiparação. O que é isso de negócio financeiro por equiparação? Você não é uma atividade, uma empresa financeira, você não é um banco, você não é um gestor de fundo, você não é um custodiante, você não é nada disso. Porém, você precisa reportar informações a respeito dos seus clientes como se você fosse entidade financeira. Você precisa reportar informações de cadastro e você precisa reportar atualizações do cadastro do seu cliente. E você precisa comprovar que você fez o cadastro da forma correta e que você checa o seu cliente em determinadas janelas temporais. Quais empresas se encaixam nesse requisito hoje? Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, joalheria ou revendedor de pedras e metais preciosos, revenda de carro de luxo e empresas que são corretoras de imóveis. Tudo bem? Esses 5 que eu me lembro de cor aqui são esses 5 negócios. Esses 5 negócios hoje eles são consideradas atividades financeiras por equiparação. Significa que você precisa, além da sua operação, você precisa ter um time ou um prestador de serviço de compliance que vai fazer essas checagens, que vai fazer e vai manter os seus registros. Por quê? Você que tem a sua atividade enquadrada
enquadrada nessas atividades, você é monitorado. Você tem a obrigação de prestar informações. E o governo sabe, na linha, se você prestou ou se você não prestou. E se você não tem os registros da forma como a lei exige, você vai ser multado. Dependendo da circunstância, você pode ser enquadrado em algum tipo de responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal aqui nos Emirados Árabes, ela é diferente da responsabilidade criminal no Brasil, tá bom? Dependendo da circunstância, erros que não são criminais no Brasil, nos Emirados Árabes, podem sim ser considerados criminais. E você vai sim parar a cadeia. E, dependendo da circunstância, depois de cumprir a pena na cadeia, você ainda vai ser deportado. Então, se você está no nível de empresa média, faça do jeito certo. Não faça errado, tá bom? Outro ponto. As empresas médias, elas têm regulamentações muito específicas, tá? Aqui nos Emirados Árabes existem vários tipos de regulamentações para tudo. Ah, Ícaro, por que tem que pagar essa assessoria inicial? Você já não mora aí, você não sabe? Sim, mas é impossível saber decorado todas as regulamentações de todas as atividades. Eu sei muito bem e eu domino muito regulamentações financeiras, porque esse é o foco do meu trabalho aqui. Agora, um exemplo. Ah, eu quero montar uma empresa de locação de carro de luxo. Quero montar isso aí em Dubai. Existe uma regulamentação específica para a operação do carro, desse tipo de empresa que faz locação de carro de luxo. Você tem que renovar a sua frota a partir de um determinado... A sua frota, né, ela pode ter um limite máximo de idade. Você tem que ter algum tipo de KYC dos seus clientes também. Não adianta você pensar assim, nossa, eu estou precisando lavar um dinheiro aqui, então eu vou lá para Dubai montar uma empresa de locação de carro, e aí eu vou colocar lá, eu compro o Lamborghini de leilão, recupero essa Lamborghini, porque deu algum tipo de acidente que dá para recuperar, e eu vou cobrar a hora dessa Lamborghini, vai ser $10 mil a hora da Lamborghini. Não vai dar certo, porque o governo aqui sabe a média de preço das coisas. Na hora que você começar a reportar nas suas demonstrações financeiras, você está cobrando $10 mil para alugar um Lamborghini, e você aluga essa Lamborghini por 500 horas no mês, você vai ser investigado por lavagem de dinheiro, vai ser considerado fraude, você vai ser, é um crime financeiro, você vai ser preso, vai ser deportado, vai receber multa. Não faça isso, tá? Então, você que se enquadra em um negócio médio, é necessário fazer uma consulta inicial a respeito do seu negócio para saber os requisitos de incorporação, os requisitos de manutenção, de operação do seu negócio. Se existe alguma regulamentação específica para a sua atividade. Eu quero montar uma autoescola. Existe alguma regulamentação específica para a autoescola? Eu não sei. Talvez exista. A gente vai ter que pesquisar. Vai ter que ir em alguns órgãos. Nem todas as informações aqui são facilmente conseguidas só por e-mail. Às vezes você tem que ir no órgão, marcar reunião presencial com alguma gerência do órgão ou com algum atendimento do órgão. Então demora algum tempo. Existem outras atividades que acontecem no escritório ao mesmo tempo, então algum nível de calma e paciência é necessário, algum nível de estudo é necessário. Aí, beleza, descobriu, você sabe tudo que você tem que fazer, você é obrigado a fazer, você vem, a gente inicia, monta a sua empresa, tem a sua atividade, tira o visto dos seus funcionários, o escritório presta esse serviço de consultoria de compliance, caso seja necessário, um compliance terceirizado, você pode terceirizar isso para o escritório, ou você pode ter seu time interno. E o escritório presta também uma assessoria jurídica mensal. Existe um pacote, né, que é chamado aqui de retainer. Você contrata uma determinada quantidade de horas e você precisa de qualquer coisa jurídica ou regulatória, você liga para o escritório, você manda um e-mail e alguém vai te responder, beleza? Você vai ter seu negócio médio funcionando aqui, vai tocar sua vida, vai ser muito feliz. A probabilidade do seu negócio ser bem sucedido é boa, porque o país está crescendo. Como o país está crescendo, existe uma demanda muito grande de várias coisas. Ah, por exemplo, eu quero montar uma lanchonete, um restaurante, um café. Existem regulamentações para negócios de bebida e alimento. Existe uma quantidade muito
grande de restaurantes aqui nos Emirados Árabes, de cafés, em Dubai principalmente. Mas é um país que tem pouca plantação, né? Não tem plantação de quase nada, quase tudo de comida aqui é importado. Então pode ser um bom negócio para você. Existem regras para você poder importar comida para cá. Não é simples, quer dizer, não é fácil, não é razoavelmente simples, mas para quem vai fazer pela primeira vez não é fácil, mas é possível. Então existem vários tipos de médios de negócio que pode ser bom. Eu quero uma escolinha infantil, eu quero montar uma escolinha infantil. É possível sim, tem regulamentação do Ministério da Educação. É possível, se você estiver bem preparado, estiver bem assessorado, as coisas vão acontecer com o mínimo de estresse possível, beleza? Negócios médios tendem a crescer aqui no país por causa disso, né? A demanda de coisas de dia a dia, ela é alta, porque o país está crescendo, tem uma quantidade muito grande de pessoas vindo para cá. Então, se você tiver calma, paciência, o seu negócio médio, eu desconfio que um negócio médio nos Emirados Árabes tem maior potencial financeiro e de crescimento do que um negócio médio no Brasil. Tá bom? Cara, tem uma pessoa na faixa da esquerda, no limite de 140. Difícil demais, viu, cara? Bom, vamos passar para os grandes negócios. A incorporação de grandes negócios, ela é ainda mais complexa, tá bom? Por que ela é ainda mais complexa? Porque na maioria das vezes, grandes negócios são muito regulados, tá? Na maioria das vezes, grandes negócios são muito regulados. Como eles são muito regulados, o processo de incorporação demora mais. Ícaro, eu sou diretor da PIF-PAF e eu quero montar um frigorífico nos Emirados Árabes. É possível? Sim, é muito possível. Tenha paciência, resiliência e dinheiro disponível, porque é um negócio muito caro. Um grande negócio, ele custa mais para ser incorporado, exatamente porque ele demora mais tempo, ele demanda mais assessoria, demanda um conhecimento técnico que você não vai achar de forma fácil e demanda conhecimento operacional das burocracias do país, beleza? Para incorporar um negócio maior aqui nos Emirados Árabes, eu quero incorporar uma incorporadora, né? Eu quero abrir uma construtora, uma incorporadora, que eu quero desenvolver projetos imobiliários nos Emirados Árabes. Sim, é possível. A parte operacional de negócios grandes, ela é mais complexa, porque eles são muito regulados. Se você quer montar uma gestora de fundos, por exemplo, uma gestora de ativos, uma exchange de criptomoedas, um banco, uma empresa de processamento de pagamentos, aí é a minha área, tá? Aí eu sei muito de regulamentação financeira aqui nos Emirados Árabes. Empresas médias barra grandes se encaixam dentro desse mercado financeiro. E existem grandes empresas financeiras, existem médias que têm um volume de operações muito alto, mas ainda assim seriam, dentro do mercado financeiro, seriam consideradas médias empresas. Existem startups, né, financeiras. Sem contar que existem grandes empresas da área da saúde, por exemplo. Eu quero montar um hospital. Eu sou diretor da rede DOR, por exemplo, e a gente quer expandir a operação hospitalar para os Emirados Árabes, porque a gente está vendo que a população está crescendo e a gente quer prestar esse serviço aí. É possível, é muito complexo, extremamente complexo ter uma operação hospitalar, mesmo para empresas médias. Eu quero montar uma clínica. Como é que chama essas clínicas que atendem várias especialidades? Tem um nome disso, eu esqueci. Policlínicas, né? Eu não sou da área da saúde, então eu acho que o nome é policlínica. A clínica que atende, dentro dessa clínica você tem cardiologista, você tem dermatologista, tem dentista, tem várias especialidades ali da área da saúde, fisioterapeuta e tal. É complexo,
você conseguir a licença. É possível? Sim, mas é complexo, custa caro, demora. Então você precisa estar bem preparado. O grande negócio da área da saúde, né? Hospital, laboratório de análises clínicas. É complexo tirar esse tipo de licença. É feita vistoria em loco, né? Os fiscais do respectivo órgão regulador, eles vão fisicamente no seu endereço para ver se o seu layout foi executado de acordo com o que foi aprovado, né? Se os tamanhos estão corretos, se os equipamentos são de qualidade, se a especificação técnica do equipamento está sendo cumprida, a exigência. Eu quero abrir uma importadora aí nos Emirados Árabes, porque eu fabrico determinados produtos aqui no Brasil, eu fabrico equipamentos de ressonância magnética e eu quero importar isso aí para os Emirados Árabes, exportar, né, para os Emirados Árabes. Então eu vou abrir uma trading que vai comprar esses produtos aí da minha empresa brasileira e vai revender eles aí nos Emirados Árabes e Europa e Ásia. É possível, outro perfil de negócio. Então, esses negócios maiores, mais robustos, eles demandam tempo e paciência. Qual que é o perfil de pessoas, eu esqueci de comentar o perfil da média empresa, né? Eu vejo o seguinte, o perfil da média empresa geralmente é alguém ou um grupo de sócios de um negócio que já está acontecendo no país de origem, já está acontecendo no Brasil, e essa pessoa quer expandir as operações para fora do Brasil. Geralmente tem um filho que já quer sair do país ou já está estudando fora, ou a pessoa tem uma reserva financeira para fazer a expansão, mas não quer fazer a expansão no Brasil por aspectos econômicos, políticos ou de segurança pública, e aí quer expandir para fora. Geralmente são pessoas aí acima de 40 anos de idade. Não é comum ter pessoas abaixo de 40 anos de idade expandindo negócios aqui para os Emirados Árabes. Geralmente são casados, geralmente já têm filhos. O negócio no Brasil, ele já funciona sem depender tanto do sócio estar envolvido na operação. Ainda é relevante a nível de tomada de decisões, mas não depende integralmente do sócio ou do grupo de sócios ali para que o negócio aconteça, beleza? O perfil da grande empresa, qual que eu vejo, qual que é o perfil da grande empresa que vem para os Emirados Árabes? Costuma ser uma empresa que está expandindo porque está vendo que a região dos Emirados Árabes também está expandindo. Então o mercado consumidor interno aqui está crescendo e o mercado consumidor de alta renda aqui está crescendo. Então, uma concessionária de veículos quer vir para cá, quer trazer uma marca para cá, alguma coisa assim, para acompanhar o crescimento da população, o aumento do número de residentes, hospitais, a população está aumentando, não precisa de mais hospital, redes de escola, a população está aumentando, não precisa de escolas, todo tipo de demanda que uma população crescente precisa e ou quer. Isso também se aplica para o médio negócio. Mas o grande, a diferença é que o grande ele já está estabilizado no país de origem, já tem algum nível de conhecimento sobre internacionalização. Muitas vezes a empresa ela já está atuando também fora do Brasil. Então os diretores, os funcionários a nível executivo ali do negócio já têm experiência de ter morado fora do Brasil ou tem filhos que estão estudando já fora do Brasil. Então esse costuma ser o perfil, beleza? Relembrando, pequena empresa, pequeno negócio, visto de freelancer,
você pode fazer praticamente sozinho. Se você estiver morando nos Emirados Árabes, é mais fácil. Média empresa, você precisa ter uma assessoria inicial para analisar o seu negócio. Se você não tem condição financeira para fazer esse estudo inicial dos requisitos jurídicos e regulatórios do seu negócio aqui nos Emirados Árabes, não faça, não venha. Ah, Ícaro, mas apareceu aqui para mim uma propaganda no Instagram ou uma propaganda aqui no TikTok de uma empresa que abre a minha empresa aí nos Emirados Árabes e custa só $4.000. Temos até menos. Eu já vi propaganda de empresas que fazem isso que chegam a custar 6 mil dirhams. Não são nem $2.000. Tem empresa que faz isso? Tem. Primeiro, aquilo ali é um clickbait. Pra começar. Porque você tem as taxas da Free Zone. Muitas vezes a taxa da Free Zone pode até ficar em $2.000 para uma empresa pequena, para um ofício de freelance, alguma coisa assim. A taxa da Free Zone pode até ficar limitada a $2.000. Mas tem os honorários da própria empresa, tem suporte para abertura de conta bancária, tem outras taxas que não estão inclusas ali. Ou não tem taxa absolutamente nenhuma extra, vai ser exatamente aquele valor que está ali mesmo. Porém, o como a sua empresa vai ser aberta vai te dar problemas. Porque essas empresas, elas vão abrir o seu negócio em uma Free Zone que eles têm parceria. E aí eles vão chuchar qualquer coisa de atividade na sua licença do que eles entenderam que é o seu negócio. Tá? E aí, quando você começar a operar, o problema vem. Na hora que você for abrir conta bancária, a sua licença comercial não está exatamente alinhada com a atividade que você declarou para o banco, que você vai ter a conta bancária. Ou está alinhada. A atividade que está lá na sua licença comercial é a atividade que você declarou para o banco. Mas você começa a ter um volume de operações muito maior do que o capital social da sua empresa. Aquilo ali vai acender uma luz amarela lá no banco, a sua conta vai ser bloqueada e só vai ser desbloqueada quando o banco entender que você prestou informações que o banco considera suficientes. Independentemente se essas informações são todas as que você tem, independentemente se você entende que a informação está clara. Se o banco não entender que a informação está clara, a sua conta fica bloqueada. E o banco ainda é obrigado a reportar para um órgão aqui do Banco Central a suspeita de fraude financeira. O oposto também acontece. Você declarou lá declararam um determinado capital social lá para sua empresa, uma determinada expectativa de faturamento, porém não está acompanhando. Tem muito tempo já que a sua empresa está operando e o faturamento não está, uma movimentação financeira não está acompanhando aquilo ali que está na sua declaração que você abriu lá na sua conta bancária. A sua conta também vai ser bloqueada. Ou, nesse caso, se a conta não for bloqueada, você vai receber uma comunicação do banco falando assim: prezado fulano, estamos te informando que a sua conta bancária será cancelada até o dia X. Nos informe a nova conta bancária para que o seu saldo seja transferido. E você tem que se virar para abrir a outra conta bancária. Tá? E não, o banco não é obrigado a te informar por quê que ele está cancelando a sua conta. Ele simplesmente pode cancelar e pronto. Alguns bancos ainda falam que não foi por falta de interesse comercial. Então, e quando que isso acontece? Existem várias free zones aqui, pessoal. Existem várias. Existem vários perfis de free zones. As empresas que são abertas nas free zones mais baratas, elas têm um risco
bancário maior. Por quê? É muito comum que as empresas abertas em free zones mais baratas sejam usadas para algum tipo de fraude, sejam usadas para algum tipo de golpe. E aí você, super bem intencionado, super transparente, desenvolvendo o seu negócio de forma honesta, crescendo e tal, no meio do caminho você começa a ter problema bancário. E se tem uma coisa que você não quer ter aqui nos Emirados Árabes, são duas coisas: é problema jurídico e tem problema bancário, porque os dois custam caro e demoram tempo para resolver, e a consequência deles para você, mesmo sendo a situação sendo resolvida, a consequência ela é no mínimo desagradável, beleza? Então, para você que está nesse perfil de média empresa, não faz de qualquer jeito, não faz, toma cuidado. Se você tem uma média empresa e você não tem condição financeira de arcar com o custo de uma análise prévia, de uma análise inicial dos requisitos jurídicos e regulatórios do seu negócio, a minha recomendação é: não faz. Você não está preparado para entrar nos Emirados Árabes, se você não consegue fazer isso. Porque aqui, para quem é uma média empresa, às vezes assusta. Tudo custa. Você precisa pagar para tudo. E prestação de serviço principalmente, você tem que pagar adiantado. Os honorários do escritório, tudo adiantado. A não ser que você já seja um cliente, que já tenha relacionamento, as invoices foram quitadas no prazo, sem precisar ficar mandando e-mail para lembrar: ó, essa invoice aqui está pendente e tal, e tal, e tal. Se você pagou a invoice, o seu cadastro bancário está aprovado, o seu cadastro dentro do escritório está 100% aprovado, não tem nenhum sócio da sua empresa com mídia adversa, aí tudo bem, a atividade já foi feita, etc. Aí, dependendo da atividade, pode ser que alguma flexibilização na forma de pagamento seja concedida por parte do escritório. Mas o cliente novo, que não mora nos Emirados Árabes, pagamento adiantado, não adianta, beleza? Se você não tem condição de fazer esse pagamento adiantado, não venha. Esse é um bom filtro. Ícaro, como é que eu sei quando que eu estou no momento? Eu tenho a minha média empresa aqui, como é que eu sei se eu estou no momento de fazer essa expansão dos Emirados Árabes? Primeiro critério: não faça através dessas empresas que tem propaganda aí no YouTube, Instagram, TikTok. Seu visto, sua licença incorporada em 5 dias, sua licença incorporada em 2 dias, 6 mil dirhams. Não faça isso. Segundo, se você não tem disponibilidade financeira para arcar com uma análise jurídico-regulatória do seu negócio, não venha. Isso é literalmente um filtro financeiro. Porque vir do jeito errado vai custar mais caro. Porque se você vem e você tem um problema e você tem prazo para resolver o seu problema, você vai pagar muito dinheiro para o escritório, para o nosso ou qualquer outro escritório, para resolver o seu problema. Porque você tem prazo e a gente já conhece o perfil. A média empresa que chega até o escritório com um problema, com prazo para ser resolvido, ela quer que o problema seja resolvido assim que a ligação comigo esteja terminada. A pessoa, ela quer que terminou a ligação, o problema dela já está resolvido. Não é assim que funciona. O escritório tem um fluxo de operações, o escritório tem outros clientes, o escritório tem uma agenda que precisa ser cumprida, um cronograma que precisa ser cumprido. O escritório já tem obrigações assumidas com outros clientes. Então, para eu assumir a sua demanda, ou qualquer outro advogado do escritório assumir a sua demanda urgente, significa ou passar na frente de alguma atividade que já está programada para acontecer dentro do cronograma do escritório, ou passar na frente de alguma atividade da vida pessoal do advogado que estiver sentado para resolver o seu problema. Buscar um filho na escola, uma apresentação de teatro na escola da criança, recebeu amigos fora do país e tem almoços, tem passeios combinados com esses amigos, parentes vieram e tem passeios combinados com esses parentes, reunião com
clientes potenciais que vão pagar uma fatura maior do escritório vão ter que ser adiadas, remarcadas, vai custar caro. Então, se você não tem disponibilidade financeira para entender aonde você está pisando antes de você pisar, não pise, beleza? Para grande empresa, quem é nível diretor executivo de grandes empresas ou alta gerência de grande empresa já tem sim, já sabe que não dá para você expandir o negócio de qualquer forma, não dá para você chegar de qualquer jeito, até porque o acionista vai querer cobrar responsabilidade, querer entender, faz parte da sua performance entender se a coisa foi feita da forma mais eficiente possível, prestar todas as informações e tal. Então quem já está em grande empresa já está acostumado com isso, beleza? Qual que é o meu recado para a grande empresa? Tente pegar a opinião de mais de um profissional diferente. Tente pegar, tá bom? Por quê? Dependendo de qual é o seu negócio, pode ser que a sua atividade não esteja 100% alinhada com os tipos de licenças permissíveis nos Emirados Árabes. E a estratégia jurídica para fazer com que a sua atividade seja executada de forma juridicamente válida aqui dentro dos Emirados Árabes, ela pode ser diferente de uma empresa, de um prestador de serviço para outro. Qual que é melhor? Vai depender da realidade do negócio que está vindo, né? Algum prestador de serviço jurídico sério aqui nos Emirados Árabes vai te dar uma estratégia que significa um jeitinho, uma pernadinha ali? Não, quem é sério não vai fazer isso. Mas é possível sim que quem é sério enxergue estratégias diferentes. E você, tomador de decisão de uma grande empresa, você vai precisar analisar. É melhor que você analise mais de uma estratégia diferente do que você apresenta a estratégia para o seu conselho de administração, você recebe as respectivas aprovações, você inicia o negócio aqui, o negócio começa a operar e tal, e aí no meio do caminho você descobre que poderia ter começado de forma mais eficiente. Vai pegar mal para você dentro da empresa. Você vai pensar, poxa, será que o fulano não percebeu que tinha essa outra circunstância? Que existia essa outra possibilidade? Ou essa outra... alguém do conselho de administração veio para o país e conversou com outro prestador de serviço, recebeu uma outra opinião e pensou, por que essa outra opinião não foi levada em consideração lá quando a gente estava aprovando para vir para cá, tal. Então, o que eu aconselho para empresas maiores, né, para tomadores de decisão de empresas grandes, busquem a opinião de mais de um profissional, tá? Eu quero montar, a não ser que seja uma atividade muito tradicional, né? Assim, sei lá, vai ser uma incorporadora de imóveis, eu quero construir torres de uso misto. Aí tem pouca variabilidade de estratégia, né? Mas eu quero abrir uma empresa que ela vai montar uma fazenda hidropônica. Eu desenvolvi uma tecnologia de plantação hidropônica no semiárido brasileiro, eu quero expandir isso para os Emirados Árabes. Bom, pode ser que exista mais de uma estratégia possível para fazer isso acontecer de forma juridicamente válida. Eu desenvolvi eu sou uma empresa que nós queremos montar uma fábrica de por exemplo, material refratário. Nós somos uma empresa de material refratário no Brasil e queremos expandir nossa operação nos Emirados Árabes. Pode ser que exista mais de uma estratégia jurídica diferente para você ter a sua empresa de material refratário aqui nos Emirados Árabes. Então, para negócios grandes, eu orientaria a pegar a opinião de mais de um prestador de serviço diferente, caso o seu negócio grande ele não esteja 100% ali definido em como fazer, ou mesmo que esteja 100% definido em como fazer, que seja uma definição nova.
tá? Por exemplo, eu sou um gestor de fundos e eu quero montar um fundo que investe em cripto e eu quero montar esse gestor de fundos lá nos Emirados Árabes. A regulamentação já existe para isso, mas é uma regulamentação nova. Ela vem sendo adaptada com algum grau de frequência. Conversas entre regulador e operadores de mercado vêm acontecendo com algum grau de frequência, e essas conversas impactam. Então pegue a opinião de mais de um profissional diferente, caso você esteja nessa circunstância, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui, até porque eu já estou quase chegando também no meu endereço, né? Estou quase chegando onde eu tenho que ir. De curiosidade, eu estou indo numa reunião do DIFC, do Dubai International Financial Center, porque um cliente nosso, que já é cliente do escritório, quer abrir um broker-dealer aqui nos Emirados Árabes. Aí com o pessoal do mercado financeiro, do mercado cripto, sabe o que é. Aí eu estou indo conversar com ele a respeito de uma operação que ele quer montar de broker-dealer, ok? Espero que essa conversa tenha sido útil para vocês. Deixe seus comentários aí, à medida do possível eu vou responder nos comentários, ou me adicione em qualquer rede social, @IcaroAvelar em todas as redes sociais. No LinkedIn especificamente eu só tenho conteúdo em inglês, conteúdo em português, Instagram e YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima.